Olá, seja bem-vindo ao dia 131 da nossa jornada de leitura bíblica. E começamos então a segunda metade. Estamos no livro de 1 Coríntios. Para hoje são os capítulos 4, 5, 6 e 7, e também o Salmo 65. E o que eu quero falar com vocês está especificamente no capítulo 7, que a partir do verso 1 nós lemos: Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isto, não, Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para viver em paz, para vivermos em paz. Você, mulher, como se salvará? Ou como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando já era circuncidado? Não desfaça sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Você foi chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhante àquele que era livre, quando você foi chamado a escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Eu me empolguei lendo, né? Gente, é muito louco tudo isso. Eu comecei a ler aqui e pensei, por que, Senhor, que eu fui separar justo essa porção para conversar aqui com vocês? É muito difícil, é muito difícil. Na verdade, é muito simples, mas as pessoas complicam tudo. Então, é difícil, mas é simples, mas é difícil. Então, vamos lá. Primeiro casamento. Eu acho aqui, o casamento, primeiro, é muito importante, se você é casado, se você ama o Senhor, né, sendo você mulher, sendo você homem, é importante você entender o plano original do Senhor para o casamento, que se perpetua até hoje. Então, tem muitos casais que se escondem atrás do pecado, falando assim: ai, é porque sou pecadã, né? Ai, é porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, porque hoje em dia, ai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ai, não é.
sabe, gente mimizenta. Não seja um mimizento. Não seja uma pessoa chata que não busca sabedoria no Senhor para viver a sua vida. Então, assim, o casamento, desde sempre, foi um lugar que o Senhor nos deu para servir uns aos outros. É muito forte quando Paulo fala que a mulher não é dona do seu corpo, não tem autoridade sobre o seu corpo. Quem tem é o marido. A mesma coisa o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, que tem a mulher. Então, eu amo que Paulo coloca em pé de igualdade, que mulher tem desejo. Então, o homem tem que satisfazer sexualmente a sua esposa. O marido também sente desejo, então a mulher tem que satisfazer. Um tem que suprir a necessidade do outro, o desejo sexual um do outro. Resumindo, é isso que Paulo está falando. Então, essa falácia de que só o homem sente desejo é mentira. É mentira, a mulher também sente. E Paulo começa essa porção falando o seguinte: olha, por causa da imoralidade, ou seja, para você não ficar dormindo com um e com o outro, para você não ficar fornicando, tendo relação sexual com um e com o outro, você deve ter uma pessoa. Então, que cada mulher tenha o seu marido e que cada marido tenha a sua esposa. Por que que tem tantas famílias hoje, tantos casais hoje, alienados um da necessidade do outro? Porque ao invés de olhar assim para o outro e falar assim, eu estou aqui para satisfazer as suas vontades, os seus desejos. Lógico, gente, com decência e ordem, né? Presta atenção também com quem você casou, tá? Isso aqui não é uma permissão para pecado, para ir para casa de swing, essas coisas. Não. Desejo do dia a dia, né? Servir um ao outro no dia a dia. Então, quando Paulo fala isso, ó, cada mulher tem o seu marido, cada marido tem a sua esposa, e cada um tem por obrigação, segundo o Senhor, satisfazer o outro. E ele fala: quando vocês decidirem não ter relacionamento sexual, por motivo de uma consagração, de mais tempo de oração e tal, né? E que seja de comum acordo. Então, se você vai entrar num propósito com o Senhor, o seu marido, a sua esposa tem que estar em concordância de, olha, por esse tempo vamos vamos realmente nos privar disso, do relacionamento sexual. Mas por tempo limitado, porque para que Satanás não me tente. Tem um filme, deixa eu ver se eu lembro o nome. O nome, se eu não me engano, é Um Divã para Dois. Que é a história já de duas pessoas são casadas há trocentos anos, tem filho, tem neto, tem tudo. E a esposa pede para leva o marido para fazer terapia. E é interessante que lá pelas tantas na terapia, o que que o terapeuta vê? Que eles não dormem mais juntos. E tudo começou um dia, ele falou assim, o marido, né, falando para a esposa, eu tô sentindo muita dor nas costas, não sei o que, nananã, eu vou dormir no outro cômodo. Só que ali ele ficou um dia, 2 dias, 3 dias, e se passaram anos. E a esposa não aguentava mais aquele distanciamento emocional do marido. Por quê? Porque eles não tinham mais relação, eles já eram idosos, só que ela ainda tinha, né, lenha para queimar e ele já não tinha mais, essa confusão. E eu fiquei muito reflexiva quando assisti esse filme, porque reflete exatamente isso que Paulo está falando. Se o seu cônjuge tem uma necessidade, você tem que buscar supri-la. Entendeu? Então, assim, vocês mulheres, para com essa palhaçada de homem tem mais necessidade que a mulher. Não tem, os dois foram feitos, tanto que Paulo coloca os dois em pé de igualdade. Se você não sente desejo pelo seu marido, se você não sente atração, tem alguma coisa muito errada com você, com os seus hormônios. A mesma coisa, você, marido, que não sente desejo sexual pela sua esposa, tem algo muito errado com você. Se você tem que ficar imaginando outras coisas para poder ter ali no momento, algum momento, tem algo muito errado neste casamento. Eu sei porque eu lido com casais, eu faço mentoria bíblica para casais, e este é um problema recorrente. De casais que estão emocionalmente distantes, completamente estressados, quando vai ver, eles não têm uma intimidade. Ou então, quando tem a intimidade uma vez,
aqui e outra daqui 6 meses. Daqui a pouco está que nem 13º, só uma vez por ano. Né? Daqui a pouco vai passar para bonificação bienal, a cada 2 anos. E não foi para isso que o Senhor projetou, um relacionamento íntimo de um casal. Então, você, esposa, você tem responsabilidade sim, se o seu marido é, não está satisfeito e vai buscar outras fontes, como na pornografia, né? E é você também, marido. Se você não satisfaz a sua esposa, se você anda faltando com isso, você tem responsabilidade. O Senhor vai cobrar de você. É, então, saiba disso, que o relacionamento sexual, ele é o ato mais íntimo entre um homem e uma mulher. Quando isso está deturpado, quando isso, assim, né? Muitas mulheres falam assim para mim, eu tô cansada, não sei o quê, nananã, que cansaço é esse? Que você não tem tempo de qualidade com o seu cônjuge. Maridos também, né? Trabalha tanto, não tem tempo para isso. Como assim não tem tempo para isso? Então, cuidado, porque isso se torna uma armadilha, né? Aqui, Paulo está escrevendo para crentes, para pessoas que amam Jesus, falando: olha, fica por um tempo limitado, para que Satanás não os tente. Por quê? Porque a ausência de relacionamento sexual é a ausência de intimidade. Aí, o que que acontece quando o casal ele não tem uma vida saudável? Eles começam a se distanciar emocionalmente um do outro. Então, eles passam a não olhar mais a necessidade do outro, ele não se preocupa mais com o outro, ele começa a ficar mega estressado, nunca tem paciência, os papéis começam a ficar invertidos na família, os filhos ficam alienados, gente, é uma bagunça. Então, por favor, se você é casado, resolva isso hoje. Porque os solteiros, tudo que eles queriam era, entendeu? É isso, um cobertor de orelha. Mas você que é casado, resolva isso hoje, né? Clame ao Senhor para resolver isso, mas assim, seja intencional para resolver isso. Volta para este lugar, assim, mexer nisso, é mexer com a estrutura do casal, da família, né? Então, muitas coisas na sua vida vai começar a dar certo quando o seu coração se converter ao seu cônjuge. Quando você olhar e falar assim, não, eu tenho responsabilidade pela satisfação, pela alegria, né? É muito sério isso que Paulo diz, ó, é o seguinte, cada um, né, o corpo da esposa, o marido tem autoridade sobre o corpo da esposa e a esposa tem autoridade sobre o corpo do marido. Eu quero saber quem é que anda pregando isso. Eu nunca vi um pastor pregar sobre isso. Nunca vi. Agora o que eu vejo é, ai, mulheres sejam submissas, como se a submissão da mulher, a insubmissão da mulher fosse o único problema que existe. Quando tem um monte de homem que também não satisfaz a sua esposa. Então, se você está ouvindo isso, que comece em você a transformação. Em nome de Jesus. Né? Para de dar lugar para o diabo na sua casa, na sua intimidade, no seu quarto. Porque é o lugar onde, assim, tem duas coisas que o Satanás, assim, ele faz, assim, brincando. Para ele, assim, não é nada. Que é mexer com a sexualidade, ou seja, imoralidade sexual é o pecado mais recorrente que tem. E bolso, dinheiro. Essas duas coisas são o que mais se repete. Você vai ver, isso aqui, que é? Ah, imoralidade sexual, imaginei. Isso aqui, dívidas, dinheiro, imaginei. Sempre roda sobre essas duas coisas. Não é à toa que Paulo fala tanto sobre imoralidade e Jesus pregou tanto sobre o dinheiro. Então, meus queridos, não se deixe enganar. A sua intimidade com o seu cônjuge pode estar afetando todas as áreas da sua vida. Porque você não tem cumprido com algo simples, que é restaurar o casamento que ele foi feito para ser. Um servindo ao outro, um agradando o outro, um satisfazendo o desejo do outro. Simples assim. Mas isso aqui, ora mais. Vai mais fundo no Senhor. Mas a partir do momento que você casou, você tem sim o direito de ser satisfeito e a obrigação de satisfazer, ou seja, o direito de ser servido, mas a obrigação de servir.
É para isso que serve o casamento. Amém? Então eu oro para que haja o quê? Renovo nesta casa, avivamento neste leito conjugal, e que vocês obedeçam, obedeçam, por amor ao Senhor, sabe? Coloque o seu casamento, sua vida sexual diante do Senhor, e fala, Senhor, não tá legal, então, Senhor, pode melhorar. Me mostra o que que eu preciso mudar para que as coisas mudem nessa casa. A mudança começa em você que está ouvindo isso. Então, que você vá aproveitar o que há de melhor no casamento e busque 100% da sua satisfação no Senhor, né? Ao mesmo tempo que você tem que satisfazer o seu cônjuge e também ser satisfeito, existe uma satisfação que você precisa ter no Senhor, no coração mesmo de Deus, buscar contentamento no Pai. E todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Amém? Pai, obrigada pela tua palavra. Senhor, eu oro pelos casais neste momento, casais que esfriaram, casais que já passaram da lua de mel e agora não conseguem mais nem realmente ter um toque, um carinho, um abraço. Restaura, Senhor, o amor, a intimidade nessas casas. Reaviva, Senhor, a chama da paixão, como reaviva esses hormônios, como na adolescência, na juventude. Que os casais, ó Pai, possam experimentar o melhor do Senhor neste tempo e ter um coração voltado um para o outro, para viver segundo a tua palavra. É isso que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.